Hoje, apresentação sobre a conjuntura econômica, né? A gente vai fazer aqui uma, uma live bem prática, né? Mostrando aí para vocês como que se produz, né, uma apresentação em Beamer, LaTeX, né? Usando o R Markdown, e a ideia é produzir uma apresentação como essa daqui. Eu fiz essa apresentação aí no R Markdown e vou mostrar para vocês aqui o passo a passo, né, para fazer esse tipo de trabalho, coletando lá os dados de diversas fontes, né, inclusive fontes toda automática. Todos os dados que a gente vai coletar aqui hoje, vou apresentar para vocês hoje, eles são dados em que a gente coleta, né, de base de dados que estão na internet e tudo, obviamente, automatizado, tá? Beleza, pessoal? Bom, como eu falei, né, hoje a ideia é fazer aqui uma apresentação de conjuntura, né? E aí, o que é uma apresentação de conjuntura, né? É basicamente você coletar, né, dados econômicos, tratar esses dados para que eles façam uma lógica, né, tenham uma lógica, tenham um sentido, e a partir daí, obviamente, você vai adicionando o teu conhecimento, né, sobre a economia brasileira, sobre a economia internacional, tá? No nosso curso lá de análise de conjuntura usando R, né, que é um dos cursos aí que faz parte do kit de análise macro que eu acabei de mostrar para vocês, o objetivo dele, né, passar aqui a ementa para vocês, lá no nosso site, analisemacro.com.br, lá no final, né, na última sessão, né, a ideia é que o aluno, né, pratique o que aprendeu no curso e desenvolva lá uma apresentação de conjuntura em R Markdown, que é basicamente o que eu vou ensinar vocês a fazer aqui hoje, tá? Então, eles aprendem lá a coletar dados de nível de atividade, de mercado de trabalho, inflação, mercado de crédito, enfim, tudo isso que faz parte de uma análise séria, né, de conjuntura. E a partir desse conhecimento, você tem total, você tem total condições, né, de criar uma apresentação é, de conjuntura, tá? Meu comercial aqui acabou de botar o link aí, né? Lá para o nosso curso de avaliação de políticas públicas. É uma aula inaugural, né? Lá no dia 25 de maio. Aula inaugural do curso de avaliação de políticas públicas. Vou botar aqui. Para quem quiser também, então tem três anúncios aí, né? O nosso kit AM com 40% de desconto, que inclui esse curso aqui de análise de conjuntura, que eu estava descrevendo, o link lá para a lista VIP, para vocês participarem dos produtos da análise macro, sejam eles gratuitos, ou outras coisas que a gente também divulga lá na lista, e a aula inaugural do nosso curso de avaliação de política pública. Então, como eu estava falando, o aluno lá no nosso curso de análise de conjuntura, ele passa, né, por todas essas áreas, né, e aprende basicamente três coisas: a coletar, tratar e apresentar dados econômicos, né, e dados econômicos em diversas áreas, né, da conjuntura econômica. Beleza? Então hoje, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou passar com vocês esses slides, né, que eu preparei, mas não só isso. A gente vai ver como produzir essa apresentação, que é basicamente o que eu faço, né, nos meus cursos. Eu ensino os alunos a fazerem as coisas, né? Diferentemente de diversas faculdades, de diversos outros cursos
que ensinam apenas a parte teórica da coisa. Aqui não, aqui na análise macro, a gente ensina o aluno a colocar a mão na massa, né? Então essa é a nossa filosofia e é isso que nos diferencia há quase 6 anos, né, no mercado. Beleza? Então vamos lá. Essa apresentação aqui, ela tem basicamente 6 partes, né? Faço uma introdução aqui falando como é que eu gerei, né, a apresentação, etc. É, como qualquer apresentação de conjuntura hoje em dia, a gente precisa falar da pandemia, né, evolução da pandemia no país. Também faço aqui uma introdução, um pequeno comentário sobre o nível de atividade, né, representado pelo IBC-BR, o índice lá de nível de atividade do Banco Central. Além disso, passo um pouco pelo mercado de trabalho, coloco duas pesquisas lá, o CAGED e a PNAD, e faço também um comentário aqui sobre ela. Por fim, a gente adiciona a inflação e a política monetária. Então, antes de passar os slides, né, vamos para o backstage da coisa. Como que isso daqui é gerado, né? Isso aqui é gerado a partir de um arquivo como este daqui, ó. Conjuntura, é um arquivo RMD, né? A gente está abrindo aí o arquivo, né? E é um arquivo desse daqui, ó. Um arquivo do tipo RMD, tem uma extensão, né? RMD. Ele vai ter um cabeçalho, né? Com título, um subtítulo, o meu nome, a data, né? A data aqui é a data do dia, né? Porque eu coloquei uma função lá do R para pegar lá o dado do dia, né? E adicionar aqui na página do título e outras formatações aqui. O principal que diferencia uma apresentação, né, de um relatório, de um PDF qualquer, é o que está escrito aí na linha 7, esse Beamer Underline Presentation. É isso aqui que vai gerar, né, vai diferenciar o nosso documento, gerando uma apresentação. E aqui eu coloco algumas considerações, né, de como vai ser lá o estilo do meu slide. E também incluo aqui duas coisas. Tem um beamer.txt para incluir aqui um código LaTeX e também coloco aqui o estilo lá do meu sumário. Além disso, né, se eu quisesse adicionar referências bibliográficas, eu adicionaria nesse reference.bib aqui, que é o arquivo de referências bibliográficas, tá? Então, esse aqui é meu YAML, é meu cabeçalho, e é nele que eu coloco lá as informações iniciais dessa apresentação. Na sequência, eu posso setar aqui algumas opções, né? No caso, não faz muita importância para essa apresentação de hoje, que é basicamente no backstage, né, para a parte de chunk lá de código, mas se eu quisesse setar outras coisas do meu documento, eu faria aqui nesse chunk, tá? E aqui que vem a grande mágica da coisa. Eu faço uma introdução, isso aqui vai ser um slide, né? Que é justamente aquele que eu mostrei anteriormente. E depois desse slide, eu carrego alguns pacotes em outro chunk, todos os pacotes que eu vou utilizar, né, ao longo da apresentação. Isso aqui fica escondido, né, do usuário, que é uma apresentação de conjuntura, então o público-alvo é um público que não precisa ver os códigos da apresentação, que geram a apresentação. Eles vão ver apenas o resultado do código, né, que são os gráficos. Então, eu não preciso mostrar para minha plateia, né, os códigos. Estou mostrando para vocês aqui que é uma aula, né? E aí eu coloco o eco igual false. O Fzinho aqui está dizendo que eu não vou mostrar os códigos nessa apresentação. E por fim, a gente chama lá os arquivos filhos. Esse aqui é um arquivo mãe, conjuntura.rmd, e eu chamo aqui, né, os arquivos filhos. Tá? O primeiro arquivo filho que eu chamo é a evolução lá da pandemia no Brasil, que é esse arquivo
00 Covid que eu tenho aqui, tá? Então vamos, esse arquivo, ele já é um arquivo diferente, né? Por quê? Porque ele não vai ter lá o cabeçalho, né? Como eu já criei um arquivo pai, que é o conjuntura.rmd, eu só necessito adicionar aqui um slide de apresentação. Qual é essa parte aqui da apresentação? E o meu arquivo, né, o 00 Covid, ele vai o quê? Ele vai fazendo as coisas aqui, ó. Esse primeiro chunk, eu pego os dados lá de um repositório no GitHub, com os dados de Covid, que por sinal são dados atualizados. Leio essa URL, né? Lá com a função read_csv, vou criando aqui algumas métricas, né? Por exemplo, aquela média móvel de morte, que é apresentada lá no Jornal Nacional todo dia às 8 da noite, 8h30. Média móvel de número de casos. Também crio aqui uma variável de vacinação e também crio aqui uma média móvel lá para vacinação da primeira dose, tá? E aí vou mostrar aqui os gráficos, tá? Tudo isso daqui é o que? É o backstage da apresentação, tá? Para mostrar para vocês como é que a gente faz isso, né? E a aula passada, né, a live 8, eu mostrei exatamente como construir do zero uma apresentação como essa. O que eu vou fazer aqui? Bom, vou tirar esse pedaço e vou rodar a minha apresentação, dar um canite aqui, para ele pegar só esse documento lá do Covid, o 00 Covid. Então ele vai dar um canite e vai ler o meu arquivo, né? Esse conjuntura RMD, e vai ver que tem um arquivo filho também para ser lido. Então ele vai ler o meu arquivo, o arquivo pai, que é o conjuntura.rmd, e vai ler o meu arquivo filho, o 00covid.rmd, tá? E a partir daí ele vai começar o quê? A construir aquela minha apresentação que eu comecei mostrando para vocês, tá? Já está lá no finalmente, porque é bastante curto. Então, aquela leitura lá dos dados de uma base, de um GitHub, a partir dessa leitura dessa base lá no GitHub com os dados de Covid, eu fiz algum tratamento ali, criei médias móveis, né? E gerei o código lá para criar os meus gráficos, né? E falei para o R, olha, só mostra o output, né? Lá nos chunks, né? Só mostra o output desse código, não mostra o código, né? O echo lá estava igual a false. E aí ele está rodando, né, esse documento e vai gerar lá como output um PDF, que é o quê? Que é a apresentação que a gente está construindo nessa noite fria e gelada aqui no Rio de Janeiro, tá? Então tá aí, saiu esse PDF, né? Com o quê? Com um único documento, né? Que é aquela evolução lá da pandemia. Os demais eu suprimi para mostrar aqui passo a passo para vocês como é que eu construo uma apresentação completa, né? Com vários passos, com várias sessões, enfim, com várias informações aí, tá? Então aqui está a minha página, né? A minha página inicial aí, que esperar para os próximos meses, Live 09, o meu nome, as minhas titulações, etc. E um logotipo, né, que estava o quê? Estava naquele arquivo lá, no arquivo Beamer lá, que eu também linkei no cabeçalho, tá? Na sequência, a gente vê aqui um sumário, né, que é o plano de voo dessa apresentação, naquele toque. Eu adicionei esse nome aqui, né, plano de voo, redefinindo ele. Coloquei uma introdução e aqui estou chamando, né, a evolução da pandemia no Brasil, né? Primeiro gráfico, né, o primeiro slide dessa apresentação é o quê? É o número de mortes e novos casos. A gente foi lá numa base de dados, né, num repositório lá no GitHub, pegou os dados e gerou esses gráficos. O que a gente vê com esses gráficos aí, né? A gente vê o comportamento, né, da pandemia no país, né? A gente atinge aí um pico, né, lá mais ou menos
no início do segundo semestre de 2020, essa pandemia ela diminui, né, ao longo dos meses, e quando chega o final de 2020 começa a aumentar de novo. E essa tendência de aumento, né, ela atinge um pico aqui, né, em abril, né, em março, ao longo de março, e no iniciozinho ali de abril. A gente está vendo aqui, ao longo das semanas, né, diversas medidas de lockdown foram feitas em vários estados, em vários municípios, e para nível Brasil, parece que o número lá de novos casos tem regredido, tá? E também o número de mortes. O número de mortes tem uma inclinação forte aqui em março, né? E depois parece que também está regredindo. Mas será que essa redução aí ela tem sido homogênea, né? Todos os estados estão passando por esse processo que a gente vê a nível nacional? É o que a gente pode se perguntar, né? Antes disso, a gente vê aí também o número de mortes mensais. A gente viu que a gente achou que março tinha sido um mês ruim, né? A gente teve lá mais de 66 mil mortes, né? Quase 67 mil mortes. A gente teve um abril pior, né? 82 mil pessoas, mais de 82 mil pessoas vieram a falecer em abril, tá? E nesse iniciozinho de maio, né? A gente já está aí com 7.500 mortes, né? A gente está hoje no dia 4, né? E já está com esse monte de morte pela Covid-19. Então a gente está de fato vivendo talvez o pior momento da pandemia, né, no país. É o que os dados estão mostrando. É, Bom, e esse comportamento, né, na margem CD é um comportamento homogêneo entre os estados. A gente pode também pegar dentro dessa base de dados lá que eu coloquei aqui, se de fato esse comportamento é homogêneo. Eu estou elucidando, dando um zoom aqui no Sudeste, mas quem pegar lá a base de dados, para quem for do Clube AM, vai ter acesso a todos os códigos aqui dessa apresentação, pode pegar outros estados. Você vê que há um aumento, né, nos estados aqui do Sudeste, né, e o recrudescimento, né, a melhora, vamos dizer assim, na margem, tem sido sentida no Espírito Santo, em Minas e em São Paulo. No Rio de Janeiro, olha como é que as coisas estão. Ó. Parece que não tem tido uma redução aí do número de novos casos, pelo menos não na margem, né? Vamos acompanhar para ver o que acontece aí nas próximas semanas, tá? E o número de mortes acontece a mesma coisa. Há uma melhora aqui no Espírito Santo, em Minas, São Paulo, mas o Rio, a coisa ainda não está melhorando. Né? Parece que é isso que os dados estão dizendo. Então, essa aqui é a situação da pandemia no momento. Né? Esses dados eles estão atualizadíssimos. Né? O último dado disponível é o de ontem, né? Dia 3 de maio. Então, são dados bastante atualizados que eu estou pegando aqui para essa apresentação. E aí a pergunta que fica é o quê? E a vacinação, né? Nós está falando de pandemia. Será que a gente está vacinando as pessoas? A gente também, dentro dessa base de dados lá que eu mostrei para vocês, a gente tem lá o número de doses aplicadas no dia, que foi aquela variação, né, que eu criei lá com a função mutate do pacote deploy-R. Vocês vejam que existe uma sazonalidade, né, na vacinação, ela parece que é mais forte nos dias úteis, né, e menor nos finais de semana. E aí, essa linha vermelha aqui é a média móvel lá de 7 dias, né, como é que está a vacinação. Parece que a vacinação ela atinge um pico aqui, né, no início de abril, e depois começa a regredir. Né? Por que está acontecendo isso aqui? Basicamente porque está faltando vacina. Né? A gente não tem tido uma distribuição de vacinas, né, pelo país, que está causando essa redução aqui
do número de doses diárias que estão sendo aplicadas. A gente chegou a ter um pico aqui, né, no início de abril, considerando a média móvel, né, de 7 dias, mas esse pico foi perdido, né? O ideal, né, que essa média móvel tivesse o quê? Crescendo, né, ao longo do tempo, a gente estivesse aumentando. Fazendo a conta lá, né, para quem está fazendo modelinho de previsão, né, para saber quando, por exemplo, a gente vai ter 60, 70, 80% da população vacinada, a ideia é que a gente tivesse aí alguma coisa entre 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas dia, né, sendo vacinada, para que a gente alcançasse esse percentual, né, o mais rápido possível. Infelizmente, não é o que está acontecendo. Bom, então aqui eu construí o quê? A primeira sessão da minha apresentação, que foi o quê? Uma visão aí, né, do que está acontecendo lá com a pandemia no país. Agora, o que a gente faz? A gente vai lá, abre aqui o conjuntura.rmd e adiciona, eu vou adicionar aqui o nosso arquivo 01 atividade, para ver o que? Como que está o nível de atividade diante o quê? Diante dessa pandemia que a gente está vivendo, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou vir no meu arquivo mãe ou arquivo pai, copiar isso aqui, eu vou colocar nível de atividade. Aí eu vou botar aqui 01 atividade, que é o que? É o nome lá do meu arquivo, tá? Esse arquivo aqui, 01 atividade, ele é um arquivo idêntico lá ao arquivo 00 COVID. Ele não precisa ter um cabeçalho. Eu só coloco aqui um primeiro, né, slide, para quê? Para dizer o que ele é, sobre o que é essa parte aqui. E aí, esse script, né, esse RMDzinho, ele faz uma coisa parecida, ele coleta lá os dados dos índices que eu quero utilizar para essa parte. No caso aqui, eu só vou utilizar o IBC-BR, né? E aí ele coleta lá os dados diretamente do Banco Central, com o pacote BEDS, faz aqui o tratamento dos dados, né? E gera lá os gráficos que eu quero, tá? Então, adicionando essa parte aqui à minha apresentação, eu posso de novo dar um canite, né? Para poder o quê? Para a gente poder incluir, né, essa análise aí do nível de atividade. Enquanto isso, pessoal, até aqui já temos 33 minutos de live. Alguma pergunta? Como é que está aí o entendimento desse processo? Estão compreendendo, né, como é que a gente constrói uma apresentação em R Markdown? Lembrando que na semana passada, né, na live 08, eu falei o quê? Como produzir do zero uma apresentação em R Markdown. E aqui eu estou dando sequência, né, à live anterior, falando o quê? Aplicando aquilo que eu disse lá na semana passada, para construir uma apresentação completa de conjuntura, tá? Incluindo lá a coleta dos dados, em base de dados disponíveis aí na internet, de forma que a gente automatize todo o processo de coleta. Então deixem aí as perguntas, que daqui a pouquinho eu vou parar para responder a vocês, beleza? Bom, o Adriano Braga, boa noite, Adriano. Andressa falou que fez o curso lá de conjuntura, o anterior, né? A versão anterior. Legal, Andressa. Sabia que eu lembrava de você. Renan Brandão, essa live vai ficar disponível? Sim, Renan, ela vai ficar disponível lá no Clube AM, né? Dá uma olhadinha lá no nosso site, analisemacro.com.br. A gente tem lá o projeto Clube AM, que é um projeto de comunidade aqui da Análise Macro, e que ficam disponíveis todas as nossas lives, todos os comentários de conjuntura, todos os produtos que a gente faz aqui dentro da análise de dados, dentro desse campo de análise de dados, ficam disponíveis lá no Clube AM, beleza? Bom, aqui, ó, então a gente rodou, só que rodou adicionando, né,
a parte lá de nível de atividade. Falamos o quê? Da evolução da pandemia no Brasil. Agora a gente vai falar o quê? Do nível de atividade. Aqui eu coloquei uma tabelinha, né, só com os últimos dados lá do IBC-BR, né, o índice de nível de atividade do Banco Central. E aqui eu coloco os dois números índices, né, o número índice encadeado e com ajuste sazonal, e as 4 métricas lá de crescimento que a gente criou, né? O crescimento na margem, o crescimento interanual, entre o ano T e o ano T-1, o crescimento trimestral, né? E o crescimento acumulado em 12 meses, né? Ou crescimento anual, tá? Então a gente vê aqui que na margem, né? O IBCBR vem crescendo já há vários meses, né? E no interanual ele vem oscilando, né, entre números positivos e negativos, tá? A média móvel trimestral ali também está mostrando crescimento, mas a métrica que talvez seja mais comparável, né, com o PIB, lembrando que o IBCBR é uma série mensal e o PIB é o quê? É uma série trimestral, tá? Então, essa variação acumulada aqui em 12 meses, né, ela ainda está lá em terreno fortemente negativo, em menos 4%. Estou mostrando aí que a gente ainda tem um longo caminho, né, a percorrer, ou seja, tem que gerar vários meses aqui de variações positivas na margem para a gente poder reduzir, né, esse gap aqui no acumulado em 12 meses. Tá? Na sequência, a gente mostra aqui um gráfico justamente com o número índice, né? Aqui em preto, né, o número índice encadeado, e em vermelho é o número índice com ajuste sazonal. Eu queria chamar a atenção, por que eu coloquei esse gráfico aqui, né? Eu coloquei esse gráfico para chamar a atenção aqui para esse vale, né? Esse vale aqui, ó, em vermelho, ele mostra qual foi o efeito, né, da pandemia sobre o nível de atividade. Repare que esse vale aqui, né, ele é muito mais complexo, né, do que o vale lá da crise de 2008. Né? Para quem lembra, né, lá em 2008, a gente teve a crise provocada pelo subprime, né, norte-americano, que gerou uma crise mundial, né, uma crise em cascata por vários países do globo. Só que o Brasil sofreu pouco. Né? A gente teve um vale aqui bastante não tão intenso assim. Já o vale que a gente tem aqui na pandemia, né, ele é muito mais complexo. Né? E ainda que a gente tenha tido, tudo indica, né, eu vou falar mais à frente, uma recuperação em V, essa recuperação não tem ainda a garantia que ela vá continuar em 2021. Tá? Por quê? Porque, primeiro, né, como eu mostrei anteriormente, a gente está vivendo uma segunda onda, né, da pandemia, e uma segunda onda muito mais devastadora, né, do que a gente teve no ano passado. Então, ainda não sabemos o efeito dessa segunda onda de forma clara sobre o nível de atividade. Ainda é uma incógnita. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, de fato, a gente viu aqui uma recuperação em V do nível de atividade. Vai continuar? Não sabemos ao certo a resposta. Tá? E aqui eu também coloco tanto o número índice, né, do IBC-BR, quanto as variações. Ó, repare aqui, ó, quando você olha para um dado, né, para uma série como essa de nível de atividade, é muito importante a gente olhar para a velocidade de crescimento, né, desse índice. Por isso que a gente coloca aqui a variação na margem, variação interanual, variação trimestral e a variação anual. Repare que aqui, ó, na variação na margem, ela começou a aumentar, né, as variações, mês T contra mês T menos 1, mas isso aqui acabou perdendo força ao longo dos meses. Né? Ou seja, as variações marginais foram cada vez menores. Né? Isso aqui pode ser um problema. Para quê? Para a continuidade da recuperação da economia. Tá?
E a gente vê aqui, se a gente comparar o ano T com o ano T menos um, né, que é a variação interanual, a gente vê que saiu de fato do terreno negativo, né, chegou aqui a tocar o terreno positivo, a variação interanual, mas ela ainda está o quê? Ela ainda está volátil, né? Está alternando aí números positivos com números negativos, tá? E a gente começa o quê? A suavizar essas variações com a variação trimestral e com a variação anual. A variação anual, esquece, ó, ela ainda nem deu indício de que ela vai reverter o processo. Então a gente está longe ainda de reverter o processo, se considerar, né, a variação acumulada aqui em 12 meses. Tá bom? Eu não trouxe outros indicadores, né? Por quê? Porque o IBC-BR ele meio que resume, né, aquelas pesquisas de alta frequência, a produção industrial, a PMS, a PMC, todas essas pesquisas a gente estuda lá no curso de análise de conjuntura, tá? Cada uma delas eu mostro passo a passo, como eu fiz aqui com o IBC-BR, de coleta e tratamento desses dados. Mas o IBC-BR ele é o quê? É uma espécie de resumo, né, dessas pesquisas de alta frequência. E como ainda não temos o PIB, né, a gente fica aí apenas com o IBC-BR, PIB do primeiro tri, né, primeiro trimestre. A gente fica com a ideia do IBC-BR como fonte, né, de informação para o que aconteceu com o nível de atividade. Beleza? Bom, na sequência, pessoal, a gente já viu aqui então, fez um panorama da pandemia, né, no Brasil, fez um panorama do nível de atividade, e agora a gente vai o quê? A gente vai ver panorama do mercado de trabalho. É esse arquivo aqui, ó, 02 trabalho.rmd. Fazer a mesma coisa que eu fiz para os outros dois arquivos. Vou chamar esse arquivo, né, lá no arquivo mãe ou arquivo pai. Vou botar aqui, ó, 02 trabalho. E vou dar um canit. De novo, né, esse arquivo aqui é exatamente a mesma coisa lá que os arquivos anteriores. Aqui eu estou pegando os dados do CAGED e estou pegando os dados lá da PNAD, tá? E a gente roda aqui de novo, né, o nosso arquivo conjuntura.rmd, beleza? Ricardo chegou por aí, boa noite, Ricardo. Perguntas, pessoal, tá tranquilo? Como é que tá aí? Bom, de novo, né, dando um canite aqui, né, a gente vai percorrer todos esses arquivos, né? Por isso que quando você tem uma apresentação grande, né, é legal você dividir, fazer essa divisão aí que eu estou mostrando para vocês, né, para criar o quê? Criar uma apresentação que seja organizada, né, e que faça sentido, né? É basicamente por isso que eu gosto, né? Quando eu tenho uma apresentação um pouco maior, eu gosto de fazer essa divisão. Beleza? Bom, ele está gerando aí, né? A nossa apresentação. E daqui a pouquinho vai atualizar a nossa apresentação de conjuntura. Bom, atualizou aqui, pessoal. Então, a gente tem aqui, ó, introdução, evolução da pandemia no Brasil, nível de atividade e agora o dado, né, de mercado de trabalho. Então vamos lá para o mercado de trabalho. Como de praxe, né, eu adiciono aqui um slide com o tema, né, mercado de trabalho, no caso, e a gente segue lá para os gráficos dessa apresentação. No caso aqui do mercado de trabalho, eu estou adicionando muito, eu estou adicionando apenas, né,
um slide, que é o slide que compara aqui, né, o CAGED com a PNAD, né? Como eu comentei, né, a gente fez uma live especificamente sobre esse exercício aqui, né? Mostrei o passo a passo lá de como coletar o dado do CAGED, como coletar o dado lá da PNAD, como fazer o tratamento, etc. E nessa live, foi a live aqui, ó, foi a live 07, no dia 20 de abril de 2021, que está disponível lá no nosso Clube AM. Como eu falei lá, isso aqui não é um procedimento ortodoxo, né? Eu estou pegando o CAGED antigo, aquele CAGED que terminou em dezembro de 2019, e estou comparando ele com o CAGED atual, né? O novo CAGED que está baseado no e-social. Isso não é correto de ser feito. Mas como a gente acabou fazendo aqui uma dessazonalização dos dados e pegando os últimos 3 meses, né? Fazer uma espécie de média móvel para poder comparar com a PNAD contínua, e aí comparar com o quê? Comparar lá com a população ocupada com carteira assinada, né, dentro da PNAD contínua, foi como eu mostrei lá nessa live, é menos ruim, né? É menos ruim fazer isso. Obviamente, né, que é Brasil, né? A gente está no Brasil, tem que lidar aí com essas rupturas de pesquisa. O ideal, né, é que essa pesquisa não fosse rompida, né? Mas como a gente está vivendo esse tipo de quebra, né, a gente tem o quê? Que fazer o que dá, beleza? Bom, feito esse disclaimer, né, eu sei que pode ter alguém que faça esse tipo de comentário, já estou dando aqui a resposta. Feito o disclaimer, estou comparando aqui saldo CAGED com a população ocupada com carteira lá da PNAD. Então, estou pegando os últimos 3 meses do saldo do CAGED. CAGED é uma pesquisa de fluxo e estou comparando com a variação T contra T menos 3 da PNAD contínua dessazonalizada. PNAD contínua, uma pesquisa de estoque. E aí, quando a gente faz essa comparação, a gente vê o fundo do poço lá, ó, tá vendo? Na população ocupada aqui, quando a gente coloca o quê? A PNAD. Como eu falei lá na live, o exercício que a gente fez aqui, disponibilizei o exercício lá de análise de dados, a gente viu se tem com a integração, né, entre essas pesquisas, vimos a relação entre uma e outra, fizemos decomposição de variância, etc. Tudo disponível lá no Clube AM. E aí, quando a gente faz isso, a gente vê que o CAGED, né, que era uma pesquisa que tinha um fit tão interessante, tão importante com as variáveis macro no Brasil, né, principalmente com o PIB, ele parece que perdeu importância, né? Para quê? Para ser um lead do mercado de trabalho. E a PNAD contínua hoje é uma pesquisa que mais representa o que está acontecendo com o mercado de trabalho. Existem diversas explicações para isso, eu não vou entrar no detalhe, mas a PNAD hoje parece que é uma pesquisa mais representativa do mercado de trabalho. E aqui, ó, ela mostra esse fundo do poço que a gente começou, que a gente teve lá no ano de 2020 por conta da pandemia. A pandemia teve um efeito perverso, né, sobre o mercado de trabalho e sobre a população ocupada com carteira em particular. A gente vê que existe uma melhora, né, ao longo dos meses, né, houve uma recuperação em V aqui, mas essa recuperação em V, de novo, né, ela não está garantida, né? Não é trivial achar que o mercado vai se recuperar simplesmente porque a gente está passando os meses. Não, está vivendo uma segunda onda da pandemia bastante delicada e isso está tendo efeito ainda sobre as variáveis macro. Obviamente, esse efeito, né, como eu discuti em um comentário de conjuntura, se a gente pega lá a proxy do consumo de energia, né, coloca isso como uma proxy de nível de atividade, o consumo de energia não caiu tanto quanto ele caiu no ano passado, né? Mesmo no pior da segunda onda, que foi o mês de março, abril. Então, quer dizer, pode ser que a gente tenha um indicador aí de que o nível de atividade não tenha sofrido tanto quanto ele sofreu no ano passado. Muitas hipóteses corroboram para esse raciocínio.
principalmente o fato das empresas terem o quê? Se adaptado, né? Ido para o e-commerce, muitas empresas de serviços adotaram o e-commerce e parece que o faturamento delas, pelo menos uma parte, né, não foi tão prejudicada como foi no ano passado. Obviamente, isso tudo é hipótese, tá, pessoal? A ser comprovada pelos dados. Beleza? Então, isso aí é um resumo, né, do mercado de trabalho com uma comparação heterodoxa, vamos dizer assim, entre CAGED e PNAD contínuo. A gente continua a nossa apresentação agora adicionando aqui a inflação. Tem um arquivo aqui, o 03, inflação, né? E eu vou fazer exatamente o que eu fiz com os arquivos anteriores. Vou pegar aqui, ó, inflação, e aí eu vou pegar 03, inflação. Beleza? Bom, o inflação aqui, eu adiciono alguns gráficos, né? Que dão aí um panorama da inflação. E aí eu vou fazer um comentário já já sobre esses slides. Bom, vamos ver aí se o pessoal está se manifestando, né? Deixem perguntas, que entre um código e outro aqui eu respondo as perguntas para a gente ter uma dinâmica aqui nessa live. Daniel Santos, boa noite. As médias móveis apresentadas são calculadas no R ou já está na base de dados? Daniel, eu calculei, ó. Se a gente pegar aqui o arquivo 00 Covid, ó, aqui ó, eu pego os dados lá de um repositório, né, do Wesley Cota, que tem feito um trabalho sensacional de agregação dos dados da Covid. Então, estou pegando os dados dele e aqui eu crio algumas médias móveis. Ó. Eu crio a média móvel de mortes, a média móvel de novos casos, crio também a variação, né, da vacinação para saber como está sendo a vacinação no dia, porque a vacinação lá nesse repositório é só o estoque, né, vai acumulando um dia com o outro. Então, eu crio aqui uma D vaccinated e também crio aqui uma média móvel de número de doses, né? No caso aqui da primeira dose, tá? Então, estou criando aqui no R com a função mutate lá do pacote deploy R, que eu expliquei em uma live, né? O pacote deploy R, ele foi objeto da live 4, que a gente fez aqui no dia 30/3, tá? Bom, tá fazendo aí, né? Tá rodando. Vamos ver se tem mais perguntas. Zé Maria pergunta, professor Vitor, boa noite. Na live passada eu não pude lhe cumprimentar. Boa noite, Zé Maria. Bem-vindo aí à nossa live de hoje. Que bom que você estava lá na semana passada. Adriano Braga, tá tranquilo. Estou pensando em como customizar um pouco mais o RMD para colocar no layout da empresa que trabalha. Vai ajudar muito nas nossas análises macro. Sim, Adriano, você consegue customizar totalmente os arquivos do tipo RMD. Basta saber um pouco de LaTeX e um pouco de como funciona, né, o Markdown. Principalmente, como eu mostrei, né, essa parte aqui do YAML. Repare que aqui, ó, como eu falei lá no início, eu coloquei aqui um in-reader, né, in before body. Dá para colocar também em outros momentos aqui esses arquivos. Então, sabendo um pouquinho de LaTeX, né, você consegue customizar bastante a tua apresentação. E aí fica com a cara lá do documento da tua empresa, de modo que você consegue o quê? Automatizar as tuas apresentações. Enquanto o teu concorrente faz uma apresentação lá em um dia, você faz em 5 minutos, coletando todos os dados de forma automática com R Markdown. Beleza? Aumenta muito a produtividade. Eu, assim, recomendo fortemente que você faça isso. Aliás, eu acho que você também é nosso aluno aqui, né, Adriano? Tô lembrando de você. Amanda Fernandes de Moraes, boa noite. Sou aluna iniciando o curso de análise de conjuntura.
a nossa aluna. Legal, Amanda. Queria saber se o RMD00 Covid tem disponibilizado lá também. Acho que vi apenas os outros tópicos. No nosso curso de análise de conjuntura, Amanda, eu não coloquei esse arquivo 00 Covid, não. Ele está disponível só no Clube AM. Mas é uma boa, é uma boa ideia que você deu aí. Eu vou adicionar lá no curso, né, como material extra, tá? Já que a gente está no meio da pandemia, eu vou colocar lá na plataforma esse arquivo, beleza? Adriano, interessante, obrigado. Isso aí, Adriano, tamo junto. Aqui está demorando um pouco, né? Provavelmente aí algum problema de internet. Como a gente trabalha com dados aqui, que eu estou pegando dados da internet, né? Pode ser que demore um pouquinho mais do que o normal em alguns momentos, tá? Isso aqui é totalmente normal, depende do tráfego que estejamos enfrentando. Adriano falando que foi aluno e pretende fazer outros cursos. Legal, Adriano, bom ter esse teu feedback aí. Zé Maria, uma pergunta: os gráficos que você está usando, você fez os cálculos antes, os deixa prontos, ou nos seus cursos você faz na hora? Então, Zé, eu fiz aqui na hora, ó. Aqui, ó, todos esses arquivos aqui, como eu respondi lá para o Daniel, a gente está fazendo aqui, estou criando uma média móvel e estou criando os gráficos, tá? Na hora, né? Nos cursos eu faço exatamente isso também, tá? Então aqui, obviamente, se eu fosse programar isso aqui tudo ao vivo aqui para vocês, eu não conseguiria fazer uma apresentação do jeito que eu estou fazendo, né? Porque é muita coisa, né? Mas, obviamente, nas aulas lá, eu tento fazer o esforço, né, de mostrar os códigos, todos eles. Então, os gráficos aqui, eles são gerados por esses códigos, tá bom? Seja no Covid, atividade, trabalho, inflação. Beleza? Agora tá bem lento aí, não tá evoluindo aqui na forma que eu gostaria. Provavelmente é a minha internet aqui que não tá grandes coisas. Vamos ver se ele prossegue. Enquanto isso, façam perguntas aí, pessoal. Hoje a gente só sai daqui quando eu terminar essa apresentação. Daniel, Vitor, estou fazendo o curso, mas eu não avancei muito. Você falou do cálculo de médias móveis. Isso está no curso? Está sim, Daniel. Está lá no curso. Eu uso em vários momentos, na verdade, tá? Não vou te dizer precisamente onde, né? Mas eu falo de média móvel em vários momentos do curso, tá bom? Zé Maria, mas os scripts ficam prontos antes? Sim, tem todos os scripts lá disponíveis dentro do curso. Tem as videoaulas e tem o material, PDF e os scripts. O aluno pode baixar os PDFs e pode baixar os scripts. Beleza? No dado aqui de inflação, a gente está tendo um problema. Provavelmente está tendo um problema lá com a base de dados que eu estou puxando de inflação. Deixa eu dar um stop aqui para ver se ele tentar de novo. Se pega outra porta lá no servidor. Beleza, José? Todos os scripts ficam disponíveis lá, tá? Para o aluno baixar. E os PDFs, né? Além, obviamente, das videoaulas em que eu ensino a fazer isso. Beleza? Bom, aqui então a gente está construindo o quê? Um pedaço, né, passo a passo, a nossa apresentação, né? Então estou incluindo aqui uma sessão de Covid, uma lá de nível de atividade, uma de trabalho e uma aqui de inflação, né? Para saber o quê? Como que está se comportando a inflação no curto prazo. Parece que agora foi. A gente pegou uma porta melhor aqui, lá do Sidra e BGE, e vamos ver se sai a nossa apresentação aqui com os dados de inflação. Inflação é um tema que eu adoro, pessoal, adoro. Gosto muito. Volta e meia lá no blog da Análise Macro. Convido todos vocês, né,
a frequentarem lá o blog da Análise Macro, porque agora, né, eu acabei de contratar mais pessoas aqui para Análise Macro, e a gente vai ter conteúdo aí de segunda a sexta. Segunda-feira, Boletim Focus. Terça-feira, comentário de conjuntura. Quarta-feira, dicas de R. Quinta e sexta, o Fernando e meu xará, o Vitor, lá, também vão publicar posts no blog da Análise Macro, tá bom? Então saiu aqui, ó. A gente então adicionou lá uma introdução, evolução da pandemia, nível de atividade, mercado de trabalho e agora inflação. A gente está aqui, ó, a gente teve aí nos primeiros meses de 2021, a gente teve valores bastante elevados, né, para a inflação mensal. A inflação mensal de fevereiro geralmente já é sazonalmente elevada, né, por conta do reajuste lá das matrículas, né? A educação tem um peso grande em fevereiro. Mas a gente teve esse ano também o problema lá da Petrobras, né? A Petrobras fez reajustes importantes, né? Na refinaria, né? No preço dos derivados de petróleo nas refinarias, e isso aí teve, obviamente, um impacto na gasolina, né? Nos derivados de petróleo na cesta lá do IPCA. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu, pessoal, é que a inflação rompeu o teto da meta, né? A gente sabe lá que hoje o Brasil, na verdade, desde 1999, né? O Brasil segue um modelo, o regime de metas, né, para a inflação. Então, o Banco Central é obrigado a seguir aí uma meta, né, de inflação. Quando o Banco Central não cumpre essa meta, o presidente do Banco Central tem que escrever uma cartinha lá para o Ministério, para o ministro da Fazenda, agora ministro da Economia, né, falando por que ele rompeu a meta. E a gente está vivendo um momento, por causa dessa soma de choques, né, que vem desde lá do ano passado. A gente teve crise de alimentos, né, teve um choque lá grande no grupo de alimentos, em particular no subgrupo, né, alimentação no domicílio. E a gente tem agora um choque de combustíveis, né? Isso causou aqui essa linha azul aqui, a inflação acumulada em 12 meses. E a gente também teve um problema com os núcleos. Ou seja, não só a inflação cheia, medida lá pelo IPCA, está aumentando, né? Chegou aí a 6,1 no mês de março, como também os núcleos, né? Se a gente pega lá a média dos 7 núcleos, né, que o Banco Central construiu e acompanha, ele também está aumentando aqui a linha preta, tá vendo? Então, quer dizer, a gente tem de fato um problema em política monetária que se chama efeito de segunda ordem. Toda vez que a gente está sujeito a choques na economia, a gente chama de choques primários, né? O Banco Central não tem que reagir a esse choque primário. Por quê? Porque é um choque que ocorre e pode se dissipar ou não. O problema é quando esse choque gera efeitos secundários, gera efeitos sobre outros preços da economia. E aí sim, se existe essa possibilidade, o Banco Central tem que atuar, né? O que a gente está vendo aqui que parece que houve, né, os tais efeitos secundários, porque os núcleos, né? O que são núcleos de inflação? O núcleo de inflação, ele tenta retirar essa parte idiosincrática, né, esses choques, e se concentrar na tendência da inflação, na inflação subjacente. Mesmo fazendo isso, os núcleos mostram aqui uma piora na margem, o que mostra que parece que houve efeitos secundários. Tá? Então é isso aqui que a inflação está mostrando. E aí é o pior dos mundos, né? Porque a gente está vivendo um momento de estagflação. A gente está com o nível de atividade ainda baixo, né? Eu não trouxe aqui, mas tem medidas, né, de ato do produto, ou seja, a diferença entre o produto potencial e o produto efetivo. A gente ainda está em terreno negativo, né? Então estamos vivendo ainda uma fase de recessão no país.
E além disso, a gente está vivendo uma inflação em aceleração. O nome técnico para isso é estagflação. Então estamos sim em estagflação, né? O pior dos mundos. Projeções, né? Trouxe aqui, a gente faz projeção aqui dentro lá do Clube AM, né? Eu alimento os membros do clube com um modelinho, né, de inflação, e à medida que os meses vão passando, a gente vai adicionar a projeção de diversas outras variáveis macro. Então a gente faz projeção aqui, inflação mensal, e também faz projeção de inflação anual. Então, no anual, no acumulado em 12 meses, a gente espera, né, que a inflação ainda vá aumentar ainda mais, tá? Só vai ceder aí provavelmente no segundo semestre, tá? Então isso aqui é o que? Adicionei aí uma análise de inflação. A gente está no pior momento da pandemia, estamos vivendo ainda os efeitos dessa pandemia sobre o nível de atividade, sobre o mercado de trabalho e, além disso, além de todos esses problemas, ainda temos aí uma inflação em aceleração, tá? Para terminar essa apresentação, eu vou adicionar aqui, ó, o último arquivo, que é o 04 monetária. Diante de tudo isso, qual é o papel, né, do Banco Central diante dessa estagflação? O que faz o Banco Central diante dessa conjuntura mais do que desafiadora? Bom, vou botar aqui, ó, política monetária, e vou chamar o arquivo 04 monetário. E aí vou dar um canite aqui para ele atualizar a minha apresentação. Bom, rodou aqui, vocês viram que saiu aí o output, né? Então vamos aqui para a última parte. Então o que eu falei, né? Em resumo, a gente está vivendo um momento ainda crítico da pandemia no país, tá? Esse momento crítico, a gente não sabe ainda se vai ter efeito sobre o nível de atividade, como teve no ano passado, né? A gente viu que ano passado foi um efeito muito forte sobre o nível de atividade, mas hoje os negócios aprenderam, as pessoas aprenderam, a gente não sabe ainda se o efeito vai ser tão grande, né? Como o proxy, né, a gente pega lá o consumo de energia elétrica, parece que o efeito não foi tão grande assim. Mas, enfim, o mercado de trabalho, a gente tem um efeito ainda, a gente ainda está em terreno negativo, o hiato do produto ainda está em terreno negativo, então a gente ainda está numa estagnação, numa recessão. Juntando com isso, a gente tem uma inflação em aceleração. Por quê? Porque tivemos choques sobre a economia. Além de tudo isso, não, diante de tudo isso, é melhor dizendo, como reage o Banco Central? Política monetária. Como reage? Eu peguei um gráfico aqui para mostrar para vocês, que é comparando o juro real ex ante, estou pegando lá o juro do Swap Day 360, deflacionei esse juro real pela expectativa de inflação 12 meses à frente, e aí estou comparando esse juro real com o juro neutro. O que é o juro neutro? É o juro de equilíbrio da economia quando você não tem pressões inflacionárias. A diferença entre o juro real e o juro neutro dá o quê? Dá o sentido da posição da política monetária, dá o efeito da política monetária sobre o nível de atividade, sobre a economia. Inclusive, quando a gente vai estimar lá a curva IS no curso de macroeconometria, eu coloco o hiato do produto como variável de interesse, e uma das quais variáveis é o quê? É a diferença entre o juro real e o juro neutro, para ver justamente o efeito da política monetária sobre o hiato do produto. Dado tudo isso que eu falei, esse gráfico aqui mostra o juro real, mostra o juro neutro, e essas áreas aqui pintadas não são pintadas por acaso. Essa área vermelha aqui, ela mostra a situação em que o juro real é maior do que o juro neutro. Se o juro real é maior do que o juro neutro, a política monetária está tendo feito o quê? Contracionista sobre o nível de atividade. Então aqui, vermelho. No azul é o contrário, quando o juro real é menor do que o juro neutro.
Então, a posição, né, o sentido da política monetária é expansionista. Então, dado isso, que a gente está vivendo aqui na margem, né, é uma posição ainda expansionista. O juro real está muito abaixo do juro neutro. O juro neutro hoje estaria ali na casa de 3% por essa medida que eu estou colocando aqui. E o juro real está próximo da nulidade. A gente vai ter uma reunião, né, do Copom, Comitê de Política Monetária, amanhã, e o consenso de mercado indica que vai haver aí mais um aumento de 75 pontos base. Por quê? Como eu falei aqui, porque a inflação está aumentando. Então, mesmo numa situação em que a gente tenha uma recessão, uma estagnação, seja o nome que vocês queiram dar, a gente tem o quê? Uma inflação em aceleração. O Banco Central deve aumentar os juros? Minha opinião, sim. Por quê? Pior do que viver um quadro de estagnação é viver um aumento de inflação. Então, o Banco Central não tem muito o que fazer, ele tem que continuar esse processo de aumento de juros. Tá? Então, o que a gente espera? A gente espera que no final lá do ciclo, né, que mude a posição da política monetária, saia de expansionista para contracionista. Será que diante desse ato aberto que a gente está tendo, o Banco Central vai ter peito para fazer isso? Não sei. Fica em aberto. O que vocês acham? Né? Isso aí, pessoal. Bom, esse tema aqui, cara, é um tema que eu adoro, eu gosto muito de falar sobre a conjuntura econômica. Já trabalho com isso, produzindo apresentação como essa, que já tem quase uma década, mais de uma década, eu acho. Perdi já em tanto tempo que eu faço isso. E eu acho que vocês deveriam largar o Excel, o Stata, o Reviews, o PowerPoint e vir para esse mundo aqui. Porque o aumento de produtividade é um absurdo, né? Não tem nem comparação com quem usa esse tipo ainda de programa, tá? Então espero que vocês o mais rápido possível venham para esse mundo, beleza? Então, se vocês não tiverem mais perguntas, eu vou terminar por aqui e fazer aí as últimas coisas que eu tenho para fazer aqui na análise macro antes que o dia acabe. Se vocês ainda tiverem uma pergunta, fico no aguardo aí mais alguns minutinhos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí da live de hoje. Foi uma live bem legal. É um tema que eu gosto bastante, né? E espero que vocês tenham gostado. Respondendo aí ó, a pergunta que o pessoal botou lá no Instagram. Deixa eu ver aqui. Acabei de ser avisado que tem pergunta lá no Instagram. Existe regra de bolso para calcular variáveis neutras, né? Na verdade, não tem muita regra de bolso. Cada variável tem algum método que se mostrou mais eficaz, né? Por exemplo, o juro neutro, você tem várias e várias formas de calcular ele, né? O PIB potencial, né, que seria aí a variável de equilíbrio, né, para o PIB, também tem outras formas de fazer. A mais conhecida é a função de produção. Enfim, tem cada variável, eu acho que tem uma técnica específica, tá? Uma outra pergunta aqui do Instagram: conseguimos utilizar dados de uma API no R? Sim, foi exatamente o que eu fiz aqui na aula de hoje, pegando dados aí que estão disponíveis na internet. Beleza? José Maria, professor Vitor, os métodos para avaliar projetos sociais pela via da análise de custo-benefício de investimentos privados seria válida? Sim, é um método bastante válido, né? De ser avaliado. Inclusive, é o que é recomendável, né, em alguns casos, né? Quando você não tem muito dado para aplicar a econometria, por exemplo. Adriano, valeu, boa noite. Marco, boa noite. José, boa noite. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela presença de vocês. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal. Acompanhe a gente aí nas redes sociais. Se inscreve na lista VIP aí, que está no chatzinho. Se vocês adquirirem o kit Análise Macro, serão muito bem-vindos aqui no Clube AM, nos nossos
cursos, né, voltados para macroeconomia, tema que eu adoro e estou sempre atualizando esses cursos. Beleza? Obrigado aí pela presença e até terça que vem. Terça que vem. Deixa eu falar antes de eu ir embora. Terça que vem, vamos abrir aqui a planilha de lives. Eu já nem lembro mais o que é. Tanta coisa para fazer. Na terça que vem é um super tema, análise de microdados aí da PNAD contínua, tá? Então lá no dia 11 de maio vamos falar sobre microdados da PNAD contínua. Beleza? Obrigadão pela presença e até a próxima. Abraço.